O jurista Valmir Pontes Filho participou da audiência pública promovida pela Comissão de Fiscalização e Controle do Senado para pedir esclarecimentos ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre os inquéritos políticos que conduz. O ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, não se dignou a comparecer. O jurista lembrou que pode falar em uma audiência como essa porque a Constituição lhe garante o direito de pensar e dizer o que pensa. Ele apontou: eu faria indagações ao senhor ministro Alexandre de Moraes caso ele estivesse presente. Espero que ele, algum dia, ainda nesta encarnação, ele ouça e, se possível, responda. O jurista fez uma série de perguntas, expondo, ao encadear as perguntas, as inúmeras ilegalidades nos inquéritos do ministro. Valmir Pontes Filho perguntou: conversas no WhatsApp entre amigos e familiares estão proibidas? Ou apenas alguns temas? O que podemos ou não pensar e expor? O inquérito é um procedimento investigatório. Por que é sigiloso para os advogados? Onde ficam os direitos ao contraditório e à ampla defesa? O inquérito foi aberto por um ministro do Supremo, Toffoli, e conduzido por outro ministro designado por delegação. Não houve sorteio, como determina expressamente o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Por que essa escolha? Estamos, por acaso, em época medieval? Como fica a imparcialidade se o órgão que acusa é o mesmo que julga? A lei é clara: nas dependências não haveria por que instituir esse inquérito a não ser por iniciativa do Ministério Público. Os indiciados nesse inquérito têm prerrogativa de foro? O crime que se investiga, o que é? Fake news ou crime de opinião? Ou uma coisa se confunde com a outra? O que se investiga é um crime de opinião inexistente no ordenamento jurídico brasileiro? O jurista observou: as decisões são duras e impactantes, inclusive para as famílias. Elas são tomadas monocraticamente, sem ouvir o plenário. Um ministro só despacha lá o que quer, manda fazer busca e apreensão, bloquear redes. Mais do que monocráticas, uma repórter disse que eram monocromáticas, e está certa. Valmir Pontes Filho prosseguiu com as perguntas. As competências do Ministério Público foram suprimidas? Pode o Judiciário atuar à revelia do Ministério Público? Qual é o tipo penal? Há algo determinado a ser apurado? O jurista resumiu o objetivo da investigação: vasculhar a vida de um número considerável de pessoas para ver se encontra algo. Ele também observou: o senhor ministro, hoje presidente do TSE, disse que fará uma perseguição implacável. Não é uma palavra adequada à voz e à boca de um membro do judiciário. O jurista apontou que parece coisa de filme de faroeste. O jurista continuou questionando: a censura é permitida no Estado brasileiro? Valmir Pontes Filho mencionou o silenciamento e desmonetização de contas em redes sociais, apontando a clara violação ao artigo 220 da Constituição Federal. Ele mencionou a operação contra empresários e apontou: não há golpe em curso. Se houvesse golpe, seria contra quem? O jurista questionou: a quem recorrer de atos ilegais do próprio STF? A opção de desobedecer me parece irrazoável. Posso recorrer a Deus? Ser-me-á permitido recorrer ao Criador? Pontes Filho perguntou a Alexandre de Moraes: a sua jurisdição tem a amplitude do Oceano Pacífico e a profundidade do Lago Baikal na Rússia? Ele concluiu citando: vem-me na alma o sincero receio autêntico de que a sociedade brasileira se veja submetida à vontade autocrática de certas figuras togadas que a si mesmas outorgaram o privilégio de ditar para todos o que é certo e errado, à margem da lei e da Constituição. Ao se despedir, ele disse: muito obrigado e fiquem com Deus, se puderem.
Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como Inquérito do Fim do Mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residência de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 2 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 13 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu já passo a palavra aqui para o nosso primeiro orador, o meu querido Dr. Valmir Pontes Filho. A todas e a todos, que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento, primeiro a Deus, depois ao senador Eduardo Girão, que honra o Ceará com o seu excelente desempenho nesta casa senatorial e que dignifica o nosso estado do Ceará. Cumprimento respeitosamente os senhores, excelentíssimos senhores senadores aqui presentes, o doutor Sérgio Harfuch, o doutor Dalton Dallagnol e professor doutor Ives Gandra, que está a participar por via remota, ambos, aliás, tanto o doutor Dallagnol quanto ele. Dr. Ives é um paradigma de advogado que por nós é todos admirado. Eu vou procurar me conter no tempo que me foi designado. O tema central, como todos sabem, é o inquérito 4781 e assuntos correlatos a ele, não é? Buscarei fazer uma análise serena, objetiva e jurídica do assunto, embora lembrando que, segundo Kelsen, o ato de interpretar o direito não é apenas um ato de cognição, ou cognoscitivo, é também um ato de vontade, um ato volitivo, porque dentre as possíveis interpretações que cada norma jurídica tem, você escolhe, o juiz julga segundo aquele sentimento de justiça que ele tem. Mas o farei movido pelo sentimento da humildade e da minha pequenez, tanto intelectual quanto espiritual. Mas o farei a exercer a minha liberdade de expressão, o direito de pensar e dizer o que penso, sem causar injúria, difamação ou ofensa a quem quer que seja, muito menos cometer o crime de ameaça. Portanto, estou me valendo das prerrogativas que me outorgam a Carta Magna da República, artigos 5º, inciso 4 e 14 e 220 da Constituição. Eu faria, na linha do que me foi recomendado pelo senador Eduardo Girão, indagações ao senhor ministro Alexandre de Moraes, caso ele estivesse presente. Mas, enfim, espero que ele algum dia, ainda nesta encarnação, ele ouça e, se possível, responda. Primeira pergunta. Conversas pelo WhatsApp entre amigos e familiares estão proibidas ou apenas determinados temas nela sugeridos estão proibidos? O que podemos ou não pensar e expor? O meu direito de pensar é um direito que está íncito à minha própria existência. Descartes já dizia: cogito ergo sum. Penso, portanto existo. Se eu não posso pensar, eu não existo. O inquérito é um procedimento investigatório. E eu faço de já uma outra pergunta. Por que sigiloso para os advogados? Ora, onde ficam os direitos do indiciado ao contraditório e à ampla defesa? Direitos que devem ser exercidos desde o começo. Não é? Qualquer pessoa sabe, qualquer advogado sabe que o cliente deve ser acompanhado desde o inquérito policial, não apenas quando do julgamento pelo judiciário. Outra pergunta. O inquérito foi aberto, como já salientado pelo senador, por um ministro do Supremo,
o ministro Toffoli, e conduzido por outro ministro, designado por delegação. É um delegado, portanto, na acepção genérica da palavra. Não houve sorteio entre os ministros, como determina expressamente o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo. Por que essa escolha e como é que isso permaneceu? O órgão máximo do Judiciário abre, comanda, instrui e julga o mesmo processo. Estamos, por acaso, excelentíssimo senhor ministro, em época medieval? E a imparcialidade do Judiciário, como fica? Se o órgão que acusa é o mesmo que julga. O delito, suposto delito, foi cometido nas dependências do Supremo, isso está no regimento interno do Supremo. Não, disse ele, não nas dependências, ou seja, no prédio do Supremo ou dos seus anexos, mas na jurisdição do Supremo. Ora, o Supremo tem jurisdição em todo o território nacional. Mas a lei é clara, nas dependências, e interpreta-se aí dependências físicas do Supremo. Portanto, não haveria por que instituir esse inquérito, a não ser por iniciativa do Ministério Público. Os indiciados neste inquérito, que já são dezenas, têm prerrogativa, tanto neste quanto em outros que correlatamente correm, têm prerrogativa de foro, ou seja, devem ser julgados pela Suprema Corte, ou não tendo, os processos deveriam ser apreciados pela primeira instância. Essa é outra pergunta nodal que há de ser respondida. O crime que se investiga, o que é? Fake news? Ou um crime de opinião? Ou uma coisa se confunde com a outra? O direito de opinar todos temos, de dizer o que pensamos, o que nos vem à mente. Uma fake news, digamos, fica clara se, por exemplo, alguém denunciar nos jornais que eu e o senador Girão, agora às 10h36 da manhã, fomos vistos assaltando uma agência bancária lá em Fortaleza. Ora, nós estamos aqui neste momento. Isso claramente é uma notícia falsa. Então, compete a nós, senador Girão e eu, entrar com uma queixa, provocar, e o Ministério Público, então, endossa aquela queixa e abre a ação penal. E depois de instruir o processo, é que vai ao Judiciário. O que se investiga, repito, é um crime de opinião inexistente no ordenamento jurídico brasileiro? Outra pergunta. As decisões tomadas no âmbito deste inquérito são duras e profundamente impactantes, não só sobre os indiciados, como sobre suas famílias. Não é nada agradável alguém, às 6 da manhã, ter a visita não desejável, não pelas pessoas deles, mas pela instituição, de policiais federais. Ora, elas são tomadas monocraticamente, sem ouvida do plenário. Um ministro só despacha lá o que quer, manda fazer busca e apreensão, manda bloquear contas bancárias, contas na internet, nas redes sociais. E mais do que monocráticas, certa vez ouvi uma expressão de uma repórter de uma dada estação de televisão, não vou citar o nome, porque eu não quero constranger ninguém. Ela disse que as decisões eram monocromáticas. Claro que está errada a expressão, mas no fundo ela está certa, porque essas decisões do excelentíssimo senhor ministro são do mesmo tom, da mesma cor, portanto monocromáticas também, além de monocráticas. As competências do Ministério Público foram suprimidas. Pode o Judiciário atuar à revelia do Procurador-Geral da República? A ex-procuradora Raquel Dodge, geral Raquel Dodge, assinalou que não era possível, portanto requereu o arquivamento, mas o arquivamento foi recusado pelo Supremo em sua anterior composição por 10-1. O único ministro
que votou contra foi o ministro Marco Aurélio Mello, que chegou a afirmar que aquele inquérito era um inquérito do fim do mundo, é uma expressão que ficou famosa. Algumas observações que, de certa forma, já fiz. Os crimes de injúria, calúnia e difamação são de ação privada. Há necessidade de queixa do ofendido. E o crime de ameaça, está no artigo 147 do Código Penal, é uma ação penal condicionada a uma representação do ofendido. A ausência, portanto, do caso, a ausência clara, na espécie que estamos a tratar, de legitimidade ativa do querelante, ou seja, do ministro. Qual o tipo penal? Eu gostaria de citar um texto de um parecer belíssimo, um artigo, na verdade, do eminente professor Adilson Abreu Dallari, meu amigo pessoal. Trata-se de apurar a autoria de críticas, deboches e supostas ameaças aos ministros num conjunto designado popularmente como fake news. Há algo determinado a ser apurado? O procedimento tem por um objetivo vasculhar a vida de um considerável contingente de pessoas para ver se existe algum desvio de poder ou de finalidade. Pois bem, o senhor ministro, hoje presidente do TSE, disse que neste papel fará uma perseguição implacável à fake news. O que significa isto? Perseguição não é uma palavra que me pareça, e eu digo com todo respeito e humildade, repito, adequada para a voz e a boca de um membro do Poder Judiciário. Que eu serei rigorosamente cumpridor da Constituição e das leis, tudo bem, mas implacável, parece aquelas coisas de filme de faroeste, não é? Eu vou ser implacável com bandido, enfim, não me parece, com todo respeito, repito, adequada à afirmação. Segundo ponto, a censura é permitida no Estado brasileiro, porque a censura não se dá apenas mediante ordem a um órgão de imprensa que não publique isto ou aquilo, mas no silenciamento e desmonetização de contas em redes sociais. Eu gostaria, embora fosse despiciando, reproduzir o artigo 220 da Constituição da República. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo primeiro, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, incisos 4, 5, 10, 13 e 14. É vedada, para o segundo, toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Mais claro que isso, a Constituição não poderia ser. No caso dos empresários, mencionado também pelo senador Eduardo Girão, busca e apreensão e bloqueio de contas. Esses senhores, um deles eu conheço pessoalmente, pelo menos, que é lá do Ceará, uma pessoa de reputação intocável, um grande empresário, dá milhares de empregos pelo país inteiro. Eles estavam juntando dinheiro com o bloqueio de contas, supõe-se isso, comprar armas para dar um golpe de Estado. Isso é uma fantasia. Não há golpe em curso. Aliás, se houvesse golpe, seria contra quem? É uma pergunta, não é? Neste ato, como em outros praticados ao longo do processo, desvio de poder e de finalidade. Novamente, eu me reporto a uma citação do professor Adilson Dallari. Se no âmbito do Poder Executivo é difícil apurar decisões tomadas com desvio de poder ou desvio de finalidade,
Essa dificuldade é imensamente potencializada quando se trata de decisões administrativas, e as decisões no curso de um inquérito são administrativas e não jurisdicionais, tomadas por magistrados. A instalação do inquérito não é uma atividade jurisdicional de dizer o direito, mas uma atividade administrativa. Pois bem, o pedido de arquivamento, já lembrei, foi arquivado. Atos no inquérito de natureza administrativa, volto a dizer, sindicáveis pelo próprio judiciário. Mas aí nos encontramos, me disse um colega de trabalho lá em Fortaleza, que disse que essa situação é vexatória. A quem recorrer diante atos ilegais, ou supostamente ilegais e inconstitucionais, do próprio Supremo Tribunal Federal? Bom, a opção do descumprimento me parece desarrazoada, não é? Ofensiva, mas fica a pergunta no ar. Dada a minha liberdade religiosa, que espero que seja mantida, não é? Seja quem for eleito, eu posso recorrer a Deus? Ser-me-á permitido recorrer ao Criador? Para quem nele acredita, claro, respeito os agnósticos. Suas sentenças de Deus, são sempre justas, mas não possuem eficácia reforçada, como as sanções criminais, sanções legais, a não ser no plano espiritual, no plano consciencial. Você é punido pela sua própria consciência. Inevitavelmente, todos nós, mesmo que não tenhamos religião alguma, sabemos no íntimo da alma quando fazemos algo errado, algo que extrapola os limites. E nos condenamos. E a pior pena que se pode sentir é o arrependimento. Ou então em outra existência para quem ela acredite, como eu, e o senador também. E eu perguntaria ao senhor ministro, a sua jurisdição tem a amplitude do Oceano Pacífico e a profundidade do lago Baikal, na Rússia, este com 1,7 km do espelho até o fundo? É uma pergunta que faço diante da amplitude das decisões por ele tomadas. Eu, antes de terminar, gostaria de ler primeiro um trecho de um artigo que escrevi, um artiguinho, em que eu intitulei Os medos que ainda tenho, as coisas que ainda me assustam. Em determinado trecho eu digo, vem-me na alma, enfim, o sincero receio e autêntico de que a sociedade brasileira se veja submetida à vontade autocrática de certas figuras togadas que a si mesmas outorgaram o privilégio de ditar para todos o que é certo e errado, à margem da lei e da Constituição. E também me refiro a um trecho, a uma mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp, quando falo dessa palavra, já me tremo todo, eu já não sei o que fazer. Um amigo meu, o Wellington, que é com quem eu corto o cabelo, quer dizer, eu quase não tenho, mas ainda precisa. Ele mandou uma passagem aqui, uma mensagem que não foi à toa. Acabei de receber, senador. Pelo exemplo, tolere quem convive com você, mesmo quando ele faça ou ela faça alguma coisa errada. Quando você falha, você espera que os outros compreendam e lhe desculpem. Então perdoe e ensine como deve ser feito pelo próprio exemplo. Deixe a crítica e a fofoca de lado. Procure ser franco, porque a franqueza também é caridade. É preciso que você entenda que ninguém é mau em sua essência. Existem enfermos e ignorantes perante o conhecimento espiritual, que não entendem a lei de ação e reação, que tudo é feito de bom ou de mal, terá uma resposta de igual teor. Muito obrigado ao senador, aos senadores aqui presentes, à plateia,
por me tolerarem por esses minutos. Muito obrigado e fiquem com Deus, se puderem. Muito bem, muito bem.